Que jogaço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie. O Flamengo do Tite, o Tite hoje aprendeu, essa é a verdade. O Tite aprendeu que esse Flamengo, ele tem que ser ofensivo, que esse Flamengo, ele não pode ter medo de perder, que esse Flamengo tem que ser intenso. Que jogo do Flamengo do Tite hoje. O Flamengo se impôs, fez o que era preciso, o que se esperava e grande vitória, resultado também muito bom para o Flamengo, que eu acho que vai dar uma respirada, né, João? Como a gente falou até ontem, né, o Flamengo, a gente entrar na quinta rodada da fase de grupos da Libertadores falando que o Flamengo poderia ser eliminado nessa quinta rodada se você falasse lá atrás, antes de começar a fase de grupo, o pessoal diria que você tá meio louco. Salve, salve nação! Vamos trazer agora mais um vídeo aqui em nosso canal da repercussão da goleada do Flamengo em cima do Bolívar. Será que dessa vez Tite aprendeu que o sistema de jogo do Flamengo é ofensivo? Pilhado deu a sua opinião a respeito deste assunto. Tem também André Rene no seu canal da TNT Esportes falando um pouco dessa vitória do Flamengo ontem, que agora depende apenas de uma vitória simples para avançar às oitavas de finais da Libertadores da América. Essas e outras informações vocês irão acompanhar aqui em nosso canal neste momento. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Pilhado Esportes e da TNT Esportes Brasil ficarão na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Que jogaço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie. O Flamengo do Tite, o Tite hoje aprendeu, essa é a verdade. O Tite aprendeu que esse Flamengo, ele tem que ser ofensivo, que esse Flamengo, ele não pode ter medo de perder, que esse Flamengo tem que ser intenso. Que jogo do Flamengo do Tite hoje. Sabe por quê? Você sabe qual foi a principal virtude desse Flamengo do Tite, que mudou completamente? O medo de perder. O Flamengo jogou para frente. O Flamengo propôs o jogo. Detalhe, mas se o time jogar ofensivo, o outro time vai criar chances de gol. O Bolívar criou. O Bolívar criou chances de gol. Só que o Flamengo criou muito mais. É o que eu digo. Chega daquele jogo covarde. Chega daquele jogo burocrático de ficar tocando bolinha para o lado. Cebolinha aprofundando. Gerson criando jogada. O craque do jogo jogou muito. Arrascaeta buscando o jogo. Perdeu o gol feito no primeiro tempo, mas buscando o jogo. De La Cruz. Com esses jogadores, o Flamengo não pode ser covarde. Não pode. Então, hoje foi uma vitória do Tite, porque perdeu aquele medo de perder. Perdeu aquele ranço. Quando tem que criticar, eu critico sim. Agora, hoje, esse Flamengo do Tite foi o Flamengo que ele tem que ser na temporada, Tite, pelo amor de Deus. Tem que ser o Flamengo que cria chance. Tem que ser o Flamengo que busca o gol. O Flamengo poderia ter saído do jogo de hoje com pelo menos 7-0. Eu vou lembrar chances claríssimas. Teve a chance do Arrascaeta na marca do pênalti, que ele deu uma bomba, o goleiro pegou. Teve uma chance do Pedro, que o Pedro foi displicente. Eu daria um esporro no Pedro, que ele tentou tocar por cobertura. Só aí já seria 6-0 para o Flamengo. É isso que o torcedor quer ver. Olha como é que estava o Maracanã hoje. Olha o Maracanã hoje, como que estava. Por quê? Porque é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. É criatividade, criando jogada, correndo, marcando pressão. Chega daquele medo de perder. E vou dizer, a pressão funcionou no Tite, tá? É outro Flamengo. É outro. Por quê? Porque ele viu que aquele time burocrático e chato não agradava ao torcedor. Para quem tá no Instagram, galera, eu tô no canal Pilhado Esportes, tá? Vou fazer a live toda no canal Pilhado Esportes, meu novo canal no YouTube. Corre para cá. Vem pro YouTube, canal Pilhado Esportes e se inscreva, tá? Você que tá aí no Instagram, partiu o YouTube,
pilhado Esportes. Agora, é o que eu tô falando, entendeu? A gente cobra do Tite quando tem que cobrar, só que não adianta classificar e agora mudar o jeito de jogar de novo. Que esse Flamengo tenha tomado vergonha, porque eu faço questão de repetir. O Flamengo do Atlético Goianiense, o Flamengo do Palmeiras, o Flamengo do jogo contra o Botafogo, Flamengo do jogo contra o Milionários, Flamengo do jogo do Palestinos, é inaceitável. Era inaceitável, sim. O Flamengo em terceiro lugar, quase ficando em último ontem, num grupo que tem Palestino, Milionários e Bolívar. E esse tem que ser o Flamengo para o restante do ano. Um Flamengo propositivo, um Flamengo sem medo de perder. Chega do torcedor rubro-negro ver aquela apatia, ver aquele ranço, aquele joguinho de bolinha tocada para o lado. Aquilo não é o Flamengo. E o Tite enxergou que isso é o Flamengo. Quando se critica, tem que falar. Quando você quando joga mal, tem que criticar. Quando joga bem, eu faço questão de elogiar. Então, parabéns pro Tite. E, que jogo do Gerson. Cara, o que o Gerson jogou hoje, esse é o Gerson de 2019. O Flamengo meteu 4-0 no Bolívar. E agora, né, João, numa dessa, o Flamengo pode até passar em primeiro ainda, né? Pode. Se o Bolívar perder, o Flamengo ganhar. E depende só dele para classificar na última rodada. Mais de 60 mil torcedores ontem lá no Maracanã. O Flamengo se impôs, fez o que era preciso, o que se esperava. E grande vitória, resultado também muito bom para o Flamengo, que eu acho que vai dar uma respirada, né, João? Eu acho que agora ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, porque uma possível eliminação na primeira fase, a ameaça de eliminação na primeira fase da Libertadores já foi um negócio muito pesado pelo investimento do Flamengo, né? Não deveria nem ter passado por isso. Realmente, né? Não deveria. É como a gente falou até ontem, né? O Flamengo, a gente entrar na quinta rodada da fase de grupos da Libertadores falando que o Flamengo poderia ser eliminado nessa quinta rodada se você falasse lá atrás, antes de começar a fase de grupo, o pessoal diria que você tá meio louco. Mas foi o que aconteceu, mas o Flamengo se impôs, ganhou bem do Bolívar, o Gerson, senhor do jogo ali, o De La Cruz, pô, pra mim, se não é a melhor, top 3 melhores contratações do futebol brasileiro esse ano, sempre muito bem no jogo, fazendo um grande jogo, Everton Cebolinha voltando bem da lesão, e o Flamengo, assim, jogou muito bem e pressionando lá em cima, né, desde o primeiro momento, tanto que com 55 segundos de jogo fez o gol, com essa pressão, recuperando a bola, uma grande jogada do Cebolinha para o gol do Gerson. E também, assim, vamos dizer que deu sorte, mas pegou um adversário que quis encarar o Flamengo. E eu acho que isso pode ter facilitado um pouco a vida do Flamengo, porque a gente já falou em outros jogos aqui também, né? Contra times que se fecham mais, o Flamengo estava com muita dificuldade de criar espaços, de ter criatividade próxima à área para tentar fazer o gol. Aconteceu em boa parte do jogo contra o Botafogo, contra o Amazonas também na Copa do Brasil, apesar de ter vencido esse. E ontem foi um jogo que o Flamengo conseguiu encaixar e, além disso, conseguiu jogar bem de fato. Primeiro tempo ali, enfim, já matou o jogo e deu uma resposta boa para a torcida e para aliviar a pressão do Tite também, né? Claro que o gol no início ele ajuda bastante, né? Ele te traz uma tranquilidade necessária e bem-vinda, né? Pô, cara, já fizemos um gol, vamos, tá vendo, gente? Tá vendo, né? O técnico ele pode chegar pro jogador, o técnico que tava passando confiança, tava tentando falar, cara, nós vamos sair nós vamos superar essa crise, nós vamos ganhar hoje, aí faz 1-0 com segundos de jogo, você olha, tá vendo, gente? Tá vendo? Calma. Nós vamos sair dessa, você traz mais confiança. Então o Flamengo, ele como era esperado, ele vai se classificar para a próxima fase da Libertadores. Então é isso aí, nação. Vamos agora comentar um pouco sobre a partida de ontem entre Flamengo e Bolívar, em que o clube carioca precisava de qualquer forma vencer para continuar sonhando com a classificação para as oitavas de finais da competição sul-americana. O Flamengo vinha muito pressionado, principalmente porque não fazia uma boa campanha na Libertadores, mas com o empate do Palestino um dia antes, o nosso Mengão, com a vitória de ontem, depende apenas de si para avançar
para a próxima fase. O que chamou a atenção, além da goleada, é claro, foi a postura da equipe diante do Bolívar no Maracanã, lotado com mais de 60 mil torcedores. Ontem o Flamengo jogou da forma que é para jogar, não precisa fazer novidade nesse elenco do Flamengo, e já percebemos que essa formação com 2 pontas abertos rende menos. O Flamengo de ontem, com apenas Cebolinha e Pedro flutuando ali no ataque, rende muito mais, porque vai tirar um jogador que ficaria na ponta para colocar no meio de campo, para fazer o Flamengo mais compacto e assim as jogadas fluírem. Ontem, na minha opinião, Gerson foi um dos melhores jogadores que ajudou o Flamengo a criar muitas jogadas diante do Bolívar. Inclusive fez um dos 4 gols que ajudou o Flamengo a conquistar essa vitória muito importante. Então, o nosso Mengão ontem foi a equipe que todo torcedor flamenguista gosta de assistir. Um time intenso, um time que cria muitas jogadas, finaliza bastante no gol e com certeza aproveita essas oportunidades. O Flamengo ontem fez 4, mas Pedro perdeu o gol, Arrascaeta perdeu o gol. Poderia ter saído no mínimo aí 6-0 tranquilamente. E além da questão ofensiva, ontem o Flamengo defensivamente foi perfeito. Fabrício Bruno e Léo Pereira praticamente não deixou os jogadores do Bolívar terem paz. Então, o Flamengo consistente na partida do início ao fim vai ser forte durante toda a temporada. O que não pode é o time se acomodar, o que não pode é o treinador ficar com apenas uma formação tática durante toda a temporada, porque as equipes adversárias estão estudando o Flamengo e isso faz com que todas as equipes já entrem sabendo o que precisa fazer para anular o nosso Mengão. E era isso que estava acontecendo. A mudança tática do Flamengo fez com que os times adversários tivessem mais dificuldade para entender como esse Flamengo vem jogando. Então esse 4-4-2 deve sim permanecer como sistema de jogo principal. É claro que durante a partida, se não estiver rendendo o 4-4-2, Tite tem inteligência suficiente para mudar a formação sem precisar alterar nenhum jogador durante a partida. Ontem, além de Gerson, Pedro também jogou bem, né? Cebolinha ontem foi um dos melhores também, na minha opinião. Jogador bastante versátil, que joga de um lado, joga de um outro e vai para cima do adversário. O torcedor é conquistado por esse tipo de jogador, que joga com raça, com determinação e não se esconde em jogos grandes. Ontem, o Flamengo precisava vencer e ir para cima de qualquer forma. Foi o que fez do início até o fim. Tem que ser dessa forma nos próximos jogos. O Flamengo não precisa se recuar para tentar jogar em contra-ataque, porque esses jogadores, a questão ofensiva, são mais presentes em suas características. Você recuar o atleta para colocar ele para defender, para esperar o adversário, eles não terão tanta qualidade. Então, avança o time, porque com certeza o Flamengo criando muitas jogadas, o gol vai sair. É questão de tempo. Pedro, Bruno Henrique quando voltar, Arrascaeta, De La Cruz, Gabigol também, que por mais que esteja fora de ritmo, é questão de tempo ele voltar a balançar as redes e ajudar o nosso Mengão. Todos esses jogadores, em um determinado momento, vai conseguir balançar as redes pela questão da qualidade. Então, tem que adiantá-los. Não podemos colocar esses atletas do meio para trás. Eles vão ter dificuldade. Então, esse é o sistema de jogo ideal para o Flamengo nesse momento e esperamos que Tite, assim como também todos os atletas, entendam que o Flamengo precisa jogar para cima. Esse negócio de jogar se defendendo, pelo amor de Deus, né? Uma desculpa para quem tem medo de jogar. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participe e deixa a sua opinião nos comentários.